irmãos, 2 Crônicas, capítulo 20, eu quero agradecer a Deus a oportunidade, pastor Gilson, mil referência nossa, sabe, primeira referência, não só para mim, mas para muitos dos nossos, nossa igreja, como referência de Deus, de pastor, pregador da palavra, foi a palavra, sou pregador de espaço, pela oportunidade, missionária, Márcia, obrigado pelo convite, obrigado pelas mensagens lá, faço acompanhado da minha primogênita, eu, minhas memórias e minha esposa, deve estar presente, mas muito democrata da minha filha e Raquel Peixe para falar eu falo um pouco cheio, porque nós estamos vindo para cá, então foi comigo que vão sentar. É para testificar que a missionária liberou aqui do altar do coração, Salmo 40. Peguei a ciência do Senhor, eu estou em oração para 2 portas de emprego. Está se chamado, está entre 90% de entrar em uma das 2 portas de emprego. Eu estou pedindo a Deus uma direção. Senhor, me ajude a isso, me ajude aí. E eu conversando com a minha filha vindo para cá e ela liberou essa palavra. Pai, se eu fosse o Senhor, espera. É gostoso quando Deus fala com a gente. Então, graças, ainda bem que eu ouvi. Ainda bem que Deus abençoe. Obrigado pelo convite, em nome de Jesus Cristo. Os irmãos, por favor, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de número 9. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Tá? Vamos estar lendo aqui, irmãos. Eu vou estar lendo e os irmãos podem acompanhar na sua produção ou aqui no inteiro. Bom, assim a palavra do Senhor, você vai sentar. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 9, diz assim a palavra: se algum mal nos sobrevier, seja espada, juízo, praga ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois teu nome está neste templo, e clamaremos a ti em nossa aflição, e tu nos ouvirás e livrarás. Pode sentar, irmãos, por favor. Glórias a Jesus. No 3 eu vou pedir para os irmãos repetirem comigo: por essa causa me põe de joelho. Bom, no 3 se repete comigo, por favor. 1, 2, 3. Por essa causa me põe de joelhos. O texto me passou e eu pedi a Deus uma palavra para a nossa meditação, para a nossa aprendizado dos nossos corações. O Senhor me levou esse texto, muito conhecido por sinal. Eu acredito para os irmãos, a igreja acredito baseada no pastor da igreja, uma igreja que ama a Bíblia, ama a palavra do Senhor. Hoje mais irmãos, para falar um pouco sangue, vai estar falando juntos. Bom, esse texto é um texto onde mexe muito comigo, porque é um texto onde fala de uma história muito delicada, muito técnica, há um declínio muito grande do povo do Senhor. Existem 2 reinos aqui, dois reis, o reino de Judá e o reino de Israel. O reino de Judá, quem é reino de Judá, onde o texto que nós temos no capítulo 20, no versículo 9, quem está orando aqui, está proclamando a salvação, falando a salvação, é Josafá. Esse contexto, o porquê que Josafá está clamando ao Senhor, é muito delicado, porque você tem que voltar no capítulo 18. No capítulo 18 vai relatar que Josafá ele vai até Israel. Quem está reinando em Israel? Josafá, guarde isso por favor, ele reina em Judá, é o rei de Judá. Como é o reinado de Josafá, João? O reinado de Josafá é um reinado que ele teme a Deus. Ele quebrou os postos ídolos, ele levantou não somente os levitas, mas os sacerdotes, os cantores, homens para liderar o povo, que eles trouxessem a palavra, a Torá. E os povos eram ensinados nas aldeias, todas as aldeias de Judá, de localidades de Judá, onde tinha levantado postos, as pessoas adoravam os deuses. Josafá fez com que quebrasse, e aí os sacerdotes ensinavam a Torá, ensinavam os mandamentos do Senhor. Isso tem em Judá. Josafá ele vai até Israel, e ele fala que quem está reinando em Israel, no capítulo 18, você vê sobre isso. No capítulo 18, quem está reinando em Israel é Acabe. Todo mundo sabe quem é Acabe. Quem é Acabe? Jonas. Acabe casou com Jezabel. Toda a história de Acabe não vou empreender, mas você sabe que Acabe era um rei que não temia o Senhor, principalmente quando ele traz Jezabel para dentro das terras do Senhor. E quando Jezabel entra para as terras do Senhor, ela traz toda a idolatria do teu reinado para dentro da terra de Israel.
Isso desagrada aos olhos do Senhor. Você conhece todo o contexto da história de Acabe. Só que no capítulo 18, eu vou correr para chegar tempo. No capítulo 18, quando Josafá vai até Israel, ele faz aliança com Acabe. Ele fala que ele faz essa aliança. Acabe chega bem raso, bem direto para a gente entender. Diz o texto que Acabe fala com Josafá o seguinte: Josafá, faz aliança comigo e subimos a Ramote Gileade. Qual que é a Ramote Gileade? A Síria tinha tomado o Ramote Gileade. Geograficamente, falando, Ramote Gileade era uma das terras que pertencia a Israel. Agora Acabe, ele olhando para o teu exército, ele percebe que o teu exército não é o suficiente para pelejar contra a Síria. Então diz o texto que ele faz aliança com Josafá, ou seja, com Judá. Ele faz essa proposta: faz aliança comigo. A Bíblia fala que Josafá, temendo a Deus, ele teme a Deus, mas não consulta o Senhor, irmão. Conhece bem assim? Que teme a Deus, mas toma as decisões e faz aliança sem consultar o Senhor. Diz a Bíblia, irmã, que Josafá fala: o teu Deus é meu Deus, o teu povo é meu povo, o meu exército é teu exército. Faremos aliança e vamos a Ramote Gileade pelejar contra a Síria. Só que depois que ele fala isso, Deus continua dizendo que ele faz uma pergunta para Acabe: tem algum profeta que possamos consultar? Você vai perceber nesse contexto do capítulo 18, vou chegar no capítulo 19, no capítulo 20. No capítulo 18, nesse contexto, diz o texto que Josafá, Acabe, ele faz uma festa, ele mata os bois, ele faz um grande banquete para receber Josafá e os seus soldados, e agora todos estão se alegrando, e a Bíblia fala que os profetas de Acabe, os profetas de Israel, estão todos profetizando a mesma coisa, a saber, 400 profetas, irmão. Eles estão profetizando o que, João? Eles estão profetizando: vai a Ramote Gileade, porque Deus dará Ramote Gileade a Israel. Ramote Gileade, Deus vai pelejar a favor de vocês. 400 profetas profetizando, profetizando a mesma coisa. Diz o texto que Josafá percebe isso e ele libera essa palavra: não há mais algum profeta do Senhor que possamos consultar. É contraditório demais. Não sei se você está calculando, imaginando comigo esse texto, porque se você está vendo 400 profetas, irmão, profetizando a mesma coisa, qual a melhor coisa? Vai a peleja, que a peleja é de vocês. Vai a peleja, que Deus vai dar vitória. Vai que Deus vai dar vitória para o povo. Vai, cara, vai, Josafá, porque Deus é com vocês. Vai. Só que a Josafá, ele está olhando: peraí, então tem uma coisa errada aí, porque todo aquele que teme ao Senhor tem um discernimento de espírito. Se existe algo que nós, como igreja, precisamos pedir, meu irmão, eu acredito em todos os dons espirituais e peço a Deus todos. Não me entenda como família, pastor, por favor. Mas eu peço a Deus me dá todos os dons espirituais, sabe? Quem dera se Deus derramasse todos os dons espirituais para toda a igreja, irmão. Oh, glória a Jesus. Eu peço todos os dons, mas coisa que eu peço ao Senhor é discernimento de espírito, para discernir até onde Deus está falando, até onde Deus não está. Então, Josafá está observando, está olhando, o povo está junto, soldados de Acabe, capitães de Acabe, soldados de Josafá, capitães de Josafá, o povo todo de Israel olhando, e os 400 profetas profetizando a mesma coisa. Josafá está olhando e fala: peraí, tem alguma coisa errada nesse negócio aí. Tem mais algum profeta que possamos consultar? Diz a Bíblia que Acabe fala assim com Josafá: tem um. Eu amo esse um. Porque quando Deus quer falar, irmão, ele não precisa de todos, ele só usa um. E um aqui não significa o sexo, tanto masculino, tanto feminino. Ele usa alguém, deixa eu ver isso aqui. Deus usa alguém, criança, velho, quem ele quiser, homem e mulher. Só que o texto fala que ele fala assim, acaba falando assim: tem um, o nome dele é Micaías. Só que ele só profetiza contra mim. Como é? Ele só profetiza contra mim. No meio do povo, todo mundo olhando, todo mundo ouvindo, só profetiza contra mim. Diz o texto que Josafá fala assim: não fala isso. Manda-o chamar. Acabe, manda-o chamar. Todo, vem comigo, por favor, você vai glorificar. Todo o povo ouvindo e vendo. Um dos soldados de Acabe manda buscar Micaías, vai buscar Micaías. Micaías está onde, João? Micaías está aprisionado, sendo alimentado com pão e água. Ele está sendo alimentado com pão e água. A pergunta que não quer que ela é essa: por que Micaías está preso? Só ele como profeta. Só porque ele profetiza contra o rei, diz o texto, que o soldado vai buscar. Que Deus coloque a imaginação na cabeça de cada um aqui agora. Imagina comigo, imagina. O soldado, o profeta Micaías preso, vai para cá, por favor. Ele preso numa masmorra, sendo puxado, suas mãos amarradas, por exemplo, eu não sei o texto de Deus, as suas mãos amarradas, seus pés amarrados, mal cheiroso, barba grande, cabelo grande,
Ele está aprisionado, mãos e pés amarrados, sendo puxado por um soldado, e os outros 400 vai à peleja, Deus é contigo, vai à peleja, Deus vai dar vitória. Aí quando Micael está sendo puxado por um soldado, e o soldado fala para ele, você é o capítulo 18. O soldado fala assim, olha lá o que tu vai falar, hein? Porque estão todos profetizando a mesma coisa. Ele está sendo puxado. Coisa aqui, gente. Aqui na Bíblia, todo mundo lembrou do Senhor. Ele está sendo puxado, e quando o soldado fala para ele assim, olha o que tu vai falar, porque estão todos os profetizando a mesma coisa, ele fala assim, o que meu Deus mandar eu falar isso, eu falarei. O que o meu Deus mandar eu falar isso, eu falarei. Aí você vai entender o porquê ele está preso. Por quê? Porque ele não é bajulador de ninguém. Os profetas que estão profetizando aquilo que agrada ao rei, recebem a recompensa do rei. Senta onde o rei quer sentar, tem as melhores cadeiras, mas aqueles que profetizam entregam a vontade de Deus, pautaram na palavra. Ai, irmão, o inimigo vai se levantar. Reis do céu, que tem que entrar na palavra dele. Se levantar. A gente vai falar a verdade, ele está sendo puxado. Agora, pastor Zeus, de liberar uma palavra, uma profecia com ele e ser abençoado. Tanto tempo preso, essa é a oportunidade de eu sentar na cadeira, essa é a oportunidade de eu sair da cisterna ou do calabouço, essa é a oportunidade de arrancar as algemas das minhas mãos dos meus pés. Mas ele está com compromisso com Deus. O que meu Deus mandar eu falar, isso eu falarei. Meu irmão, se essa palavra não é para ninguém, sabe? Estou pregando para mim. Você conhece alguém assim que já pregou e quando você percebe que tu está pregando e essa palavra não é para a igreja, mas eu estou falando principalmente com você. Você está falando, Deus está falando comigo, isso é bom. Meu Deus fala com a gente. O que não mandar a palavra falar? Ele chega no ambiente. Quando ele chega no capítulo 20, quando ele chega no ambiente, diz o texto que Acabe pergunta, faz a mesma pergunta que faz com os 400. No meio do povo, Raquel minha filha. Qual a pergunta? Iremos a Ramote de Reais, a peleja? Pelejar contra a Síria? Diz o texto que ele fala. Quando você vai ler o texto, me parece que ele, pela continuidade do texto, me parece que ele fala num tom de sarcasmo. Porque ele fala assim, vai na Ramote de Reais e será vitorioso. Aí, quando chegou a mesa do resto, então, tá bom, não dá nem para errar aqui, Jesus amado. Quando chegou a presença do rei, esse lhe perguntou: Micael, seremos a nossa guerra para vir atacá-la? Ou não? E ele respondeu: ataca, e serás bem sucedido, porque o Senhor entregará na sua mão. Corre. Só que quando você lê isso aqui, ele fala a mesma coisa que os outros 400 estão falando. E por que tu acha que é um tom sarcástico? Pela continuidade do texto. Porque bota aí, irmão. Bota aí quem está mexendo. Varão, está mexendo? Lá em cima. Mufa, você que está mexendo? Bota aí, varão. Isso. O rei diz, 21. E o rei diz: quantas vezes terei que te fazer jurar que não me falarás senão a verdade em nome do Senhor? Desculpa, varão. Em nome do Senhor. Não dá a entender que ele está sendo sacado? Se ele fala a mesma coisa que os 400 estão falando, e o rei libera essa palavra para ele, dá a entender que ele está sendo um dono onde vai. Me parece, sempre no texto, por favor. Me parece que é assim: vai a peleja para você ver só. Porque Deus é contigo. O Senhor vai chegar a vitória. Me parece que ele está sendo sacado. Aí a continuidade do texto diz isso: que Acabe, ele se saqueia pela palavra que Micael libera. Diz a continuação: que Acabe fala com ele assim: ó, manda alimentar ele, volta ele para a prisão, e manda alimentar ele com pão e água de amargura. Isso aqui é até eu voltar. Olha para cá mais uma vez. Ele veio puxado com um soldado, e falou: o que Deus mandar liberar a palavra, o que Deus mandar falar, eu falarei. Depois que ele liberar essa palavra, aí ele continuou. Quando ele libera a palavra que Deus ia ser com eles, ele percebe que não estão sacando. Diz o texto que ele fala assim: eu vejo Israel como ovelhas que não têm pastor. Por que ele fala assim? Deu uns ursos dados dele para falar que eu vejo Israel como ovelha que não tem pastor. Porque quem governa, quem reina em Israel é Acabe. Mas tem mais um rei ali. E quem é o rei? Josafá. Josafá não reina em Israel. Josafá reina em Judá. Por isso que ele é específico. E se existe uma coisa que o nosso Deus é específico e direto. Deus não é Deus que bota um ponto de interrogação na tua cabeça, nas palavras proféticas. Quando Deus quer falar, o tipo é direto. E você precisa estar espírito para entender a voz de Deus. Então quando ele fala: eu vejo Israel como
e o bote do lobo. Então ele está vendo um rei, que é Acabe, que está reinando em Israel, mas todo Israel, o povo não tem pastor, não tem quem lidera. Tem um rei que tem cadeira para sentar, cetro na mão, coroa na cabeça, anel de autoridade no dedo, mas não tem autoridade para governar. O povo fazia o que queria, porque não tinha autoridade. Então ele fala: eu vejo Israel como ovelhas que não tem pastor. Depois que libera essa palavra, vamos ler. Depois que libera essa palavra, diz o texto que ele manda prender novamente Micaías. E quando Micaías está sendo arrastado no meio do povo, olha para mim aqui, sendo arrastado no meio do povo, pelas correntes, pelas algemas, pelo soldado, sendo levado, Acabe está lá atrás. E Acabe fala daqui de trás assim: prenda ele e alimente ele com pão e água de amargura, até eu voltar. Irmão, eu vejo isso aqui, é muito demais. Quando Acabe está falando lá atrás, alimente ele está aí, com pão e água de amargura, até eu voltar. Quando ele fala até eu voltar, eu imagino Micaías parando, olhando para trás, o pastor gente falando: se você voltar, Deus não falou na minha boca. Ai, Deus, eu profetizo nessa noite aqui, irmão. Sabe aquele que diz palavra profética? Deus vai levantar homens e mulheres que têm compromisso com a verdade. Deus vai levantar homens e mulheres, crianças, anciões, que têm compromisso com a palavra, com a verdade. Doa quem doer, ainda que seja lançado no calabouço, ainda que arranque tudo aquilo que você faça. Mas tem um compromisso com a palavra do Senhor. Claro, porque aqui ele vai para a guerra, Acabe, Josafá vai para a guerra, e na guerra, como você vai estudar uma cultura de guerra, forma que as guerras eram, todo o exército, todos os dois exércitos, eles buscavam matar o rei. Todos os dois exércitos opostos tentavam matar o rei. Por que matar o rei? Se mata o rei, acaba a guerra. Não tem por que continuar guerreando, porque o rei morreu. Então acaba a guerra. Diz o texto que Acabe, sabendo que a Síria queria matar ele, o que ele faz? Ele não se veste de rei, ele se veste de soldado, se infiltra no meio do povo, pastor Jesus. Ele está pensando assim: se eu for vestido de rei, eles vão saber quem eu sou. Então o que eu faço? Deixa eu deixar, Josafá, faz só você de rei, e eu vou me vestir de soldado, e vou me infiltrar no meio do povo. Aí Josafá bobo fala assim: tá bom, eu vou me vestir de rei. Aí ele está se vestindo de soldado no meio do povo, pelejando, e diz o texto, irmão, que um soldado adversário pega uma flecha, um arco e lança para cima, sem direção. Um soldado mata Deus. Acabe assim: eu vou me vestir de soldado e os adversários não vão saber quem eu sou. É como se Deus estivesse olhando para você: eu sei muito bem quem você é, e você pode se esconder do mundo, imagine você me esconder. Pega a flecha aqui e diz o texto que a flecha entra entre a armadura de Acabe e ele morre naquela vez. Por quê? Porque Deus sabe exatamente quem é Acabe. Você vai ver no capítulo 20. No capítulo 20, é por isso que se levanta 3 reinos contra Judá. Por que, João? É por causa da aliança que Josafá faz com Israel. Então vou liberar a primeira palavra aqui para você entender. Cuidado com a aliança que tu tem que fazer. Cuidado, porque, João, nem toda aliança é para se fazer. Eu não estou falando para você fazer acepção de pessoas, pelo amor de Deus, seja maduro, inteligente para ouvir a mensagem. E discernir isso aqui. E dizer, sem fazer acepção de ninguém. Mas vou falar rasgado para alguém entender aqui. Nem todo mundo tem que sentar na tua mesa. Nem todo mundo tem que saber do teu casamento, do teu relacionamento. Nem todo mundo tem que saber das lutas, das provas que você tem passado. Não, posso não. Por quê? Porque às vezes ouve, mas não ora com você. Sabe que você pode ligar para essa pessoa de madrugada e falar: me ajuda em oração porque a peleira está travada. Tu liga e atende, irmão. Desliga o celular. Muito cuidado com as alianças que tu faz. Por quê? Porque dependendo da aliança, o inimigo se levanta contra nós. Diz o texto: 3 reinos se levanta contra Judá. E entra no capítulo 19, no versículo 9, nós estamos aqui. No capítulo 19, diz o texto que Josafá, ele ouve e fica sabendo que 3 reinos estão vindo contra Judá. Ele olha para o seu exército e percebe que o exército, logicamente olhando, ele percebe que não tem como pelejar. Eles sairiam derrotados. Então o que Josafá faz? Ele clama a Deus. É aqui que nós entramos.
tem oração que é você, Deus. Tem beleza que você entra no quarto, fecha a porta, como Jesus deixou o segredo. Entra no quarto, fecha a porta, e o Deus que te vê em secreto te recompensará e te responderá. Mas tem beleza que é o povo. Vou falar rasgado, pastor Jesus. Tem beleza que é a igreja. Tem beleza que tu tem que abraçar o pastor. Tem beleza que tu tem que abraçar. Não é só as irmãs de intercessão na igreja, é toda a igreja. É todo mundo. Percebe o texto? Diz o texto de Josafá. Ele proclama um jejum. Que isso? Ele botou todo mundo de Judá para jejuar. Rasgado, não entender. Ninguém comeu nada. Eu texto lá. Nem as crianças de peito mamavam. Isso aqui as pessoas abraçaram a causa, pastor. Porque as crianças, imagina comigo. Eu tenho 3. Eu lembro da fase de amamentação das minhas 3 meninas. Quando chorava para mamar, a outra tinha que parar, não ficava fazendo. Se estava na cozinha, largava a panela. Ou eu, vai para a cozinha, vem no mar, olha a panela no fogo, porque a Raquel quer mamar. Aí a Patrícia ia lá, minha esposa, para dar mamar para a Raquel. Ou quando eu estava em casa, dava mamar, mexia, porque a irmã assim, não faz tudo junto. Dava mamar, mexe lava a louça, faz tudo junto. Por quê? Porque é hora de mamar. Agora imagina o povo, as mulheres, as crianças de peito chorando, querendo mamar, só que até as crianças estão em jejum. Olha o texto para isso depois. Os animais querendo se alimentar, os donos dos animais não davam alimento para os galos. Por quê? Porque está todo o povo em jejum. Josafá proclama um jejum e bota todo mundo para orar. Missionário da glória. Todo mundo está orando. Por quê? Por causa de um propósito. Para Deus responder a oração. Entenda, igreja, que tem oração que Deus só vai responder quando a igreja entrar em comunhão, em união. Pode ir com a mão que quiser, mas se não tiver a união, a concordância, o mesmo propósito, desculpe, irmão, mas Deus não responde. Entenda o espírito que eu estou falando, por favor. Josafá bota todo mundo para jejuar, todo mundo para orar. Aí quando ele está orando, clamando a Deus, buscando ao Senhor, todo mundo orando, as pessoas com a boca no pó, clamando ao Senhor. Diz o texto que se levanta Aziel, o profeta. E ele fala, Josafá, ouvi, Josafá, e todos os moradores de Judá, nesta peleja não tereis que pelejar. Liga aqui, porque o texto não para aqui, pastor Deus. Ele fala, nesta peleja não tereis que pelejar. Esta peleja não é sua, essa peleja é minha. Irmão, esse texto aqui que foi na fecha por quê? Você vai conseguir enxergar na Bíblia várias formas de manifestação de Deus para Deus dar livramento para o povo. Escuta 3 só falo 3. Deus já enviou um anjo. Quando o povo se levanta, quando Senaqueribe, junto com a Síria, se levanta contra o exército do Senhor, 185 mil soldados de Senaqueribe. O que Deus faz? Manda um anjo. Contra 185 mil soldados, Deus manda um anjo. Ou seja, Deus pode se manifestar com o anjo. Deus também pode se manifestar com a força da natureza. Como os anjos? Quando Moisés, o povo está saindo do Egito, frente ao Mar Vermelho, Moisés fala, Senhor, o povo, Mar Vermelho, Faraó. Aí Deus fala, por que clamas aí, Moisés? Pede o povo, mande o povo de Israel que marche. Eles entram perante o Mar Vermelho, o mar se abre, eles atravessam. Quando o Faraó com o seu exército está vindo, entra no meio do mar, o mar se fecha e todo o exército de Faraó e seus soldados foram mortos. Ou seja, Deus pode mandar um anjo. Pega a espiritual mais, irmão. Deus pode mandar um anjo. Deus pode mexer com a força da natureza. E Deus também pode derramar unção sobre o homem, sobre alguém. Lembra de Sansão, juiz? Deus derramou uma força, unção sobre Sansão, e com uma queixada de jumento matou 1000 filisteus. Ou seja, Deus pode mandar um anjo. Deus pode mexer com a força da natureza. Ou Deus também pode derramar unção sobre alguém. Mas esse texto aqui não. Deus fala, essa peleja aí, essa peleja é minha. Eu não vou mandar anjo nenhum, eu não vou derramar unção sobrenatural sobre ninguém, eu não vou mexer com a força da natureza, eu mesmo vou descer e vou pelejar, vou jogar na minha e vou pelejar essa casa com você. Alguém pode glorificar o Senhor nessa palavra? Eu deixo que quando Deus usa o profeta, eles se alegram, e a continuação do texto que a gente terminar. A continuação do texto
texto diz que Josafá, ele acredita na palavra que Deus liberou através do profeta, porque Deus fala através do profeta: ficai parado e verás o livramento do Senhor. Ficai parado e verás o livramento do Senhor. Só que o começo da questão sabe, o que mexe comigo nesse texto, sabe, que quando você vai ver a continuidade do texto fala que no dia seguinte e na manhã seguinte, diz o texto que Josafá bota todos os homens cantores de pé. Bota os cantores de pé. Só que como que era a forma que os exércitos eram posicionados? Primeiro os soldados, depois os homens de flecha, depois a cavalaria, depois os outros soldados atrás. E os cantores lá no fundo, porque todas as guerras vai ver como tinham. Os filmes antigos, você percebe que nas guerras tinham canções. Os soldados estão indo para pelejar, indo para a morte, mas estão ouvindo canções, músicas. Canções eram cantadas nas guerras. Agora, o que Josafá faz? Eu vou mudar esse negócio aí. Já que é para confiar no Senhor, eu vou tirar os homens armados da frente. Isso aqui é espiritual, gente. Essa armação da guerra não vai ser igual. Não vai ser os homens armados, os homens de flecha e a cavalaria. Não! Como é que vai ser Josafá? Primeiro os levitas. Os levitas vão à frente dos homens armados. E atrás, os homens armados atrás dos levitas. Por que Josafá? O que tu vai mudar? Quando Josafá muda a armação da guerra, ele está mostrando para mim para você: eu estou acreditando na palavra que Deus liberou no dia de Josafá. Fala de novo. Desceu aí. Vai chegar amanhã na tua vida, irmão. Vou esperar por essa sexta-feira como nunca. E amanhã eu não vou pelejar. Já pelejei demais. Tu já ganhou demais essa guerra aí. O que tu vai fazer? O que eu vou fazer? Amanhã tu só vai louvar o Senhor. Tu só vai cantar. Tu não vai nem pedir. Tu só vai louvar, agradecer. Olha o texto. Lembra de Josafá? Bota os homens levitas à frente para cantar. A pergunta que eu não quero calar é essa: se Deus falou que a peleja é dele, para que Josafá vai à guerra civil? É porque Josafá é estrategista e obediente. Deus mandou eles ir, mas Deus falou que não ia pelejar. E quando eles vão em direção ao local da guerra, encontrar com os três reinos, eles estão indo louvando e adorando ao Senhor, engrandecendo o Deus Todo-Poderoso. Diz o texto: quando eles chegam lá, Deus faz com que os três reinos, eles começam a se matar. O texto todo, eles começam a se ferir uns aos outros, de forma que quando Josafá chega com o teu exército de Judá, no local de guerra, só tem corpos estendidos no chão, sabe? A pergunta é essa: para que Deus manda o povo no local de guerra para ver corpo morto ao chão? Isso não pegou nada até nessa hora. Por que Deus manda o povo, Josafá e os seus soldados, os levitas, parados? O texto diz que quando eles chegaram lá, viram o corpo no chão. Eles só fizeram em pegar os esposos. Não entendeu? Deixa eu explicar isso aqui. Deus vai permitir que você entre em algumas batalhas, não para guerrear, mas só para pegar a recompensa daquela guerra. É só para pegar a recompensa. Existe recompensa no final dessa. Tu não vai tirar a espada da barriga. Você vai ter muito que a gente fala. Que Deus fala, peleja, Deus é contigo, Deus vai te fortalecer. Mas a palavra de hoje no meu coração, no teu coração é: não precisa pelejar nessa causa. Não, tira a sua mão daí, tira a mão, porque na tua mão, na minha mão, a carne, a nervo, a sangue, a veia, a osso, mas a mão do Deus Todo-Poderoso, a graça, a misericórdia, a poder. Aleluia! Aleluia! Eles chegam lá, eles só pegam os despojos. E é tanta coisa, que eles tiveram que dar 3 viagens. 3 viagens. Ou seja, o que Josafá pediu, Deus fez muito mais do que ele pediu. É da palavra que Deus diz: aquilo que o teu olho não viu, o teu ouvido jamais ouviu, e nem subiu ao teu coração. Sabe o que Deus fala? Tudo aquilo que tu pensou, pensa na melhor coisa que você dá para a tua casa. Deus tem muito mais para você. Muito mais. O que Josafá pede é: Deus, nos livra, peleje conosco. Ele não pediu para Deus livrar ele da guerra, mas pediu para livrar ele na guerra. Peleje conosco, Senhor. Aí o que Deus faz? Fique tranquilo. Você não vai para
precisar pelejar. Aí você vai ter que ir no local da guerra. Isso é espiritual. Tem guerras que Deus nos livra do ambiente, mas tem guerra que Deus manda você ir no ambiente de guerra. Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto. Por que Deus não tirou Jesus do deserto? É lá que ele tinha que estar. E no último dia, diz o texto, que os anjos vieram e o serviram. Oh, fica de pé comigo, por favor, fique de pé, por gentileza. Oh, glórias a Jesus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Oh, glórias a Jesus. Você pode fechar os seus olhos e quero orar para a tua vida e entregar o teu nome direito. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Oh, amado de minha alma, Senhor. Deus, eu oro nessa noite, eu não sei a causa do irmão, da minha irmã. Eu não sei o nível da luta, o nível da peleja que ela tem enfrentado, que ele tem enfrentado, se tem enfrentado, Senhor. Eu sei das minhas causas, eu sei das minhas lutas, das intrigas internas, lutas internas e externas, Senhor. Deus, se é a área da saúde que teu filho precisa, responda a ele nessa noite. Deus, se é a porta de emprego, abra a porta que o Senhor acha que é viável abrir. Deus, se é uma restauração, se é uma união, Deus, seja o que for, Pai, mas ouça o clamor da tua igreja, Senhor. Assim como Josafá orou, nós oramos nessa noite, Pai. Deus, nós estamos na sua casa, e essa casa é chamada casa de oração, e tudo aquilo que nós pedimos ao Senhor, nesta casa, neste templo, nós cremos que o Senhor há de nos responder, Senhor. Assim como Salomão, no dia da inauguração do templo, clamou ao Senhor, e o Senhor respondeu: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor viria do céu, perdoaria os nossos pecados e sararia a nossa terra. Deus, nessa noite eu peço, Pai, entra em todo o quadro de depressão nessa noite, Pai. Toda área que é uma luta, toda área que precisa de uma resposta da tua parte, Pai. Eu creio e profetizo nessa noite, Pai, assim como o Senhor fez com Josafá, porque o Senhor ainda mesmo, Pai, desde a antiguidade não se viu, e nem com os ouvidos se ouviu, de um Deus que trabalha em favor daqueles que nem espera e confia, Pai. Oh Deus, assim como o Senhor fez com Josafá, nesta peleja não teremos que pelejar, ficaremos parados louvando ao Senhor, ficaremos parados, Pai, e agradecendo ao Senhor, porque essa peleja não é nossa, mas essa peleja é do Senhor. Oramos na tua casa, cremos na tua palavra, cremos no teu poder, cremos na tua misericórdia, Pai. A Deus, derrama cura aqui nessa noite, Pai. Eu não sei a área da saúde que ela precisa do toque, eu não sei a área do relacionamento que ele precisa do toque, Pai, mas nessa noite, Pai, peleja essa causa por nós, peleja essa peleja por nós, Pai, assim como o Senhor fez com Jó. O texto diz que enquanto chorava pelos seus amigos, o Senhor virou o caticalabaca, quando chorava pelos seus amigos, o Senhor virou o cativeiro de Jó. Deus, nessa noite vira os cativeiros que precisam ser virados para agradecimento do Senhor. É por isso que nós colocamos de joelho, porque nós cremos, não se prostramos de joelho na presença de homem algum, mas se prostramos de joelho na tua presença, Senhor. Se prostramos em sinal de adoração e rendição, no sinal de confiança ao Senhor. Essa é a minha oração, Pai. Esse é o meu pedido. Crendo na resposta do Senhor, porque amanhã eu irei comandar. Aleluia! Amanhã, assim diz o Senhor. Amanhã eu responderei o teu clamor. Amanhã, guarde, marque na sua Bíblia, marque na tua agenda, mas amanhã será amanhã da resposta do Senhor para a tua oração. Vamos crer, pode aplaudir o nome do Senhor. Glórias a Deus. Pastor, Deus abençoe, os irmãos, em nome de Jesus Cristo.
Quando os irmãos forem orar, ore pela minha casa, ore pela minha família, ore pelas minhas mulheres, agora tem até a sombra da ajuda, é vitória. Deus abençoe esse irmão, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Está aí a mensagem da palavra de Deus. Deus continue abençoando o nosso irmão evangelista Jonas. Ele disse que ele iria quebrar tudo. Isso é uma expressão que a gente brinca, viu, irmãos, entre pregadores, mas certamente, sem dúvida, o Senhor sempre inspira nosso irmão evangelista Jonas, que para nós nessa noite nos tem liberado esta palavra profética. Essa peleja não é nossa, do Senhor. É do Senhor. Do Senhor estamos dando. Irmãos, eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos da congregação do Belo Horizonte. Eles estão nos visitando. Deus abençoe a nossa irmã que louvou o Senhor lá do Nova Primavera, não é isso? Deus abençoe grandemente. Transmitam o nosso abraço aos vossos pastores, em nome de Jesus. Que Deus a todos abençoe. Missionária Márcia, ela tem mais uma palavra para finalizar, e logo após nós estaremos orando, agradecendo a Deus pelo culto desta noite, em nome de Jesus. Amém. Convido a nossa irmã Lídia também aqui conosco. Gostaria de convidar aqui a nossa irmã que louvou o Senhor, nossa irmã Luiz. E convido também a filha do evangelista Jonas para representar a irmã Patrícia. Glória a Jesus. Representar sua mãe, nossa, é grandona. Alguém tira uma foto aí, fica as duas irmãs. Fica do meu lado aqui. Uma lembrancinha do Ministério de Intercessão. Todo carinho, tá? Da sua mãe. Você e aqui para a nossa irmã Aldinez. Amém? Pode ir. Glória a Deus. Deus a todos abençoe em nome de Jesus. Mais uma vez, evangelista Jonas, a nossa irmã que louvou o Senhor. Deus abençoe. Irmãos, vamos orar ao Senhor nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Pastor Carlos Alberto, por gentileza, esteja aqui à frente, estará orando ao Senhor, agradecendo a Deus pelo culto desta noite. Lembrando aos irmãos, domingo, 8 horas da manhã, nós temos a consagração, às 9 horas a escola bíblica dominical e às 19 horas o culto de louvor e adoração a Deus, é com a participação de toda a igreja. Domingo é dia 1º de junho, e junho é o mês de aniversário de nossa igreja, 69 anos. Nós comemoraremos de fato no dia 29, que é o último domingo do mês de junho. Porém, todo o mês de junho nós teremos o culto apenas da igreja, né? Não será com a participação dos ministérios, como de costume, será todos os cultos, domingos e quintas, com a participação de toda a igreja. Então, domingo, nós estaremos aqui louvando ao Senhor e agradecendo a Deus neste mês de julho pelos 69 anos da nossa igreja, da IEC, obviamente aqui no Aterrado, mas de toda a IEC do Campo de Volta Redonda, porque graças a Deus aqui foi onde tudo começou e todas as demais igrejas saíram do trabalho aqui há 69 anos atrás. Amém? Pastor Carlos, ore o Senhor. Aleluia. A paz sobre a igreja. Amém? Glorioso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus nós louvamos e glorificamos o teu santo nome, Deus eterno. Te agradecendo, Pai eterno, por nós estarmos no seu tempo, seu glorificando, exaltando o teu seu nome. Oh Deus, aleluia. Deus aqui para te adorar, para interceder, para fazer tudo para a glória do teu santo nome. É verdade. Obrigado por tudo, pelas bênçãos recebidas nessa noite, pela tua palavra, que falou profundamente ao nosso coração. Sim, Senhor. Você nos trouxe, nos leva em paz e nos deu uma noite abençoada na tua presença. Nós oramos, te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos. Que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, que excede a todo entendimento, que a comunhão, a unção, a alegria, o poder e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda esta igreja aqui reunida e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Irmãos, está terminado em nome de Jesus. Deus a todos abençoe, tenham todos um retorno em paz aos nossos lares no final de semana.